Fala galera, mais um susto aqui pra vocês. Vou fazer um react aqui do Conofísico que fez um vídeo 10 meses atrás. Basicamente quando eu criei o meu canal, né? E eu não tinha noção da essência dele, né? Eu meio que apareceu aqui no meu negocinho do YouTube aqui, né? Quando você abre, você vê os videozinhos. E eu tenho alguns comentários pra fazer sobre esse vídeo dele aqui, porque eu acho que ele faz afirmações muito fortes sobre a mecânica racional e não sei se ele é capaz de demonstrar esses problemas, né? Mas vamos ver aqui exatamente. E eu vou explicar um a um do porquê que eu tô achando que ele tá viajando um pouco, tá? Polêmico. As críticas que ele faz à mecânica racional. Eu próprio tenho crítica à mecânica racional e tô tentando resolvê-las, tá? É sempre bom ter alguém de fora falando, ó, você tá errado, metendo a mão na minha cara, né? Você tá errado, seu vagabundo, você tá errado. É sempre bom ter alguém assim, mas a cada momento eu tô corrigindo mais e mais dos problemas e mostrando mais e mais em que as críticas elas estão infundadas, né? De que elas contêm erros. Da curvatura da luz é um deles e da energia de repouso é outro deles, né? Que com essa crítica eu deduzi, que agora não aparece mais na câmera, né? Mas eu deduzi a relação entre a constante de Hubble, a velocidade da luz raio do universo, para deduzir o E igual a mc quadrado, que é a equação de Einstein, né? De repouso, pelo menos, o termo de repouso eu consigo deduzir. O termo de velocidade é só utilizar a equação de Schrödinger, força de Schrödinger e a energia de Schrödinger, para deduzir também. Mas é importante deixar claro que a mecânica relacional está no começo ainda, então tem muita coisa para se explorar, para se analisar, né? Então essas críticas que estão surgindo em cima da teoria, ela deve ser vista mais como uma crítica para que a teoria evolua e não para que seja jogada fora. Porque a teoria, o núcleo dela é somente que a inércia tem sua origem na interação das partículas com o restante do universo. E que, portanto, os termos de movimento, que em tese são chamados de movimentos absolutos, na verdade são movimentos em relação às estrelas, né? E daí a gente deduz os termos de inércia, por aí vai. Então é uma troca de noções absolutas por noções não é bem relativas, né? É relacionista, né? De relação entre objetos materiais. Então a mecânica newtoniana é uma briga filosófica, principalmente. As equações de força que o Assis usa e o somatório de todas as forças igual a zero, que é o postulado que o Assis usa para deduzir daí da inércia e tal, junto com a expressão de força, que é a força weberiana, é a crença do Assis. Na verdade, a crença do Assis tem o termo exponencial, mas é a crença do Assis para conseguir tentar ter esse efeito, né? Deduzir em termos de inércia. Mas a mecânica relacional, ela é algo mais primitivo ainda, né? Ela é bem antes disso. É uma questão mais de relacionismo contra absolutismo, tá? E de qual que é a origem da inércia. É aí que mora a mecânica relacional. O resto você pode ter várias teorias diferentes dentro da mecânica relacional. Várias equações de força diferentes, vários modelos cosmológicos diferentes, por aí vai. A personagem central. Você pode ter uma teoria retardada, com força retardada dentro da mecânica relacional. Só que até hoje ninguém se interessou muito a explorar isso. Mas não é nem um pouco possível e não vai mudar muito o que aconteceu até agora, né? Só vai fazer algumas correções em termos superiores, né? De velocidades maiores entre as partículas. Da eletrodinâmica de Weber deveria ser o Weber. Mas não é. Talvez hoje a pessoa que mais saiba sobre a eletrodinâmica de Weber, mais que o Weber, seja o professor André Assis. E antes de iniciar esse áudio, eu queria deixar aqui o meu profundo respeito a esse senhor. Questões matemáticas, sim, né? Pesquisador, conhecedor, é um cara que nada contra a correnteza para tentar chegar na fonte. Se fortalece e tem Esse resumo da física em torno simplesmente das equações matemáticas é uma pica, né? Mas, felizmente, é o que os físicos hoje em dia fazem, É né? muito difícil, tá? E quem for da Unicamp, o Instituto de Física, sabe o que eu tô falando. Quem não for, não precisa tentar isso, porque falarei da obra e não do autor, tá? Mas eu queria primeiro deixar esse disclaimer aqui. O segundo disclaimer, Não, você vai falar do autor também. Você vai falar dos dois, tá? agora um aviso. Eu já assisti esse vídeo várias vezes e ele fala do autor também. Não existe nada que não seja aproveitável, tá? Você pode ser frontalmente oposto às ideias do André Assis,
mas não dá para negar que existem coisas boas que podem ser aproveitadas. Essa semana eu mandei um vídeo do formalismo de Broglie e Bohm, e veja que, pelo menos didaticamente, para alguns experimentos macroscópicos, ele tem valor, e é muito importante. Bom, o que se baseia a eletrodinâmica de Weber? Sempre que a gente vai fazer um trabalho, tá, científico, ou até profissional, os fundamentos, a espinha dorsal é muito importante. O que eu percebo é que, às vezes, no profissional, fora da academia, no dia a dia na empresa, ou mesmo os acadêmicos, parece que eles não começam no começo. Para mim, o começo é sempre os fundamentos, tá? E eu acho que a eletrodinâmica de Weber, na minha interpretação, eu vou começar pelos fundamentos. Qual é o meu conhecimento desse assunto? Eu estudei todo o livro do André Assis, Eletrodinâmica de Weber, fiz todos os exercícios com a supervisão dele. Tá, eu não sei se é esse livro aqui, tá? Primeira coisa, não sei se é esse livro, porque tem uma afirmação que ele vai fazer, que a resposta está nesse livro e que está contrária tá entre contradição com aquilo que ele afirma, tá? Sobre a teoria da eletrodinâmica de Weber. Tá? Isso nos anos de 2008, fazem muitos anos, ele provavelmente nem lembra mais de mim, não foi uma pessoa relevante na vida dele, embora ele tenha sido amigo, por bons motivos. Tá? A questão é o seguinte, os fundamentos da eletrodinâmica de Weber são, primeiro, uma teoria de espaço-tempo newtoniana, quase newtoniana. Tá? É uma teoria de espaço-tempo. Tem pessoas que não interpretam dessa forma. Tem um físico, eu não vou lembrar exatamente o nome e o artigo, mas que ele faz uma interpretação de que, na verdade, a eletrodinâmica de Weber é uma teoria retardada e que aquilo ali é só uma aproximação que o Assis trabalha para o tempo atual, tá? Uma aproximação do tempo retardado para o tempo atual, que se faz expansão de série Em que o tempo está desvinculado do espaço, tá? Em que sinais de ação e reação se propagam em velocidade infinita e até infinitas distâncias. Isso significa que o cone de luz é degenerado nesse espaço-tempo. Então é um espaço-tempo que algo do outro lado da galáxia pode influenciar você através de uma força instantaneamente. O segundo ponto, a forma como vocês trabalham realmente é isso. E que eu concordo também. A forma como a teoria de Weber é que ela é uma teoria maquiana, tá? No sentido de que fenômenos cinematicamente iguais geram resultados dinâmicos iguais. Tá? E o terceiro fundamento é que ela não visualiza, ela não vislumbra a ideia de campos. Tá? Ela é totalmente focada na ideia de forças. Tá? E nessa questão maquiana... O princípio de Maia é mais relacionado com a questão da inércia, não dessa equivalência cinemática e dinâmica. Isso daí é algo mais que o Assis tá colocando, né? Você pode meio que misturar com as noções de Maia, né? Mas não é algo assim tão lógico, né? Não é algo tão necessário assim. Eu acho que já está incluído que ela é uma teoria relacional. Ela só se importa com distâncias, velocidades e acelerações entre os objetos. Tá? Um referencial nunca importa. Tá? Um observador, um referencial nunca importa. Bom, o que acontece? Daí, o que Weber fez e o que o André Assis complementou. O Weber, ele conhecia alguns fenômenos medidos em laboratório, que era a lei de Coulomb, a lei circuital de Ampère e a lei de Faraday. Tá? Eram 3 fenômenos, elétricos e magnéticos, tá? Que estavam relacionados. Todos eles descreviam uma força, porém Coulomb é uma força relacionada à distância das cargas. Eu acho que Faraday está relacionado com a velocidade das cargas e Ampère está relacionado com acelerações de cargas, tá? Que é a variação da corrente no tempo. Então, a ideia do Weber é construir uma força eletromagnética, uma força elétrica, uma força de origem elétrica, tá? Uma força de origem de cargas. Tá? Então, a ideia dele é construir uma força que contém essas 3 componentes, tá? A força de Coulomb, a de Ampère e a de Faraday. Então, ela é muito parecida com uma força de Coulomb, com alguns termos a mais, tá? Exatamente. A força de Coulomb tem a distância das cargas, tá? Aí a de Faraday e a de Ampère tem a velocidade relativa das cargas e a aceleração das cargas. Então ele conseguiu construir uma força, tá? Uma ideia de uma força, ela não faz uso de campos, tá? Reproduz a maioria dos fenômenos simples da eletrodinâmica. Que mais? Ela... O problema é a maioria aí, ele tá falando que é a maioria. Começou a primeira afirmação, né? A maioria. Tem alguns que estão fora, né? Aí ele vai falar do experimento de Hertz lá, mas chegar lá no momento eu vou explicar que não é bem assim, não. Ela é muito interessante, tá? Ela é muito bonita, ela é bem fechadinha. Ela é bonitinha, ela é fofinha, nossa, mas não funciona. Os fake forçadores, que esse argumento. É a concorrente dela, tá? E ela tem esses caracteres que eu mencionei, que ela é relacional, etc. A relatividade geral de Einstein, como Einstein escreveu, também era bonitinha, papapá, mas não funciona, você tem que adicionar um termo lá de constante cosmológica. E mesmo assim ainda não funciona, você precisa adicionar mais isso, mais aquilo, mas ainda não funciona, você precisa colocar energia, matéria escura, mas ainda não funciona, porque aí... E tal, e isso é muito bonito. É que negócio, né, tem ideias velho? inovadoras também. Pra aquilo que a galera gosta, aí não funcionar é um sinal de que vamos melhorar ela. Pra mecânica e eletrônica de Weber, não funcionar significa foda-se. Tem a ideia de um potencial. Não tá calando fora. Tem só a distância das cargas também, tem a velocidade dela, tem algumas inovações. E quando você vê ela, bom... Ele não tá falando isso, né? Mas pela forma como ele faz e fala, e a dedicação que ele deu a essa teoria durante todo esse tempo, mesmo sabendo do potencial dela,
dá a entender que de fato ele pensa dessa forma. André Assis, ele trabalha nisso há 30 anos. Tá? Pra ele, vende né? ela, No caso vende dele, uma ele faz conservação do momento essa linear, atitude. angular, conservação de energia, ação e reação. E ele vende isso não é à toa. Tá? Porque a concorrente dele não tem essas características. Tá? A força de Lorentz, ela não conserva, ela não é uma força que respeita ação, ela não respeita a terceira lei de Newton, ela não respeita a conservação do momento linear, nem angular, etc e tal, mas por um motivo especial. Tá? Quando ela vê de maneira mais ampla, ela respeita. É aí que tá o negócio. Mas pra ela respeitar, ela precisa postular a existência de algo a mais, que é o campo. Né? Se não existe o campo, não iria conservar. Então ela postula ser algo a mais, que é o campo, e que esse campo pode ter energia, pode ter momento e tal. E aí quando você soma a energia que tem nas partículas e a energia que tem no campo, aí meio que dá na mesma, né? Aí conserva, né? Mas aí você precisa desse negócio a mais. Só que como você só tem como medir a movimento de partículas, e não campo diretamente, você tem que, de alguma forma, o campo tem que interagir com a partícula, depois você mede esse resultado, de alguma forma, em relação àquilo que você está medindo, aquilo que é possível você medir, está mudando. Não está conservando. Assim, de acordo com a teoria de Max, não vai conservar daquilo que é possível medir. Mas daquilo que realmente existe, que está naquilo que você não pode verificar, aí está se conservando. Bom, para você se está tudo bem, está tudo bem. Essas são as partes interessantes da teoria do André Assis. E o que é mais importante? É que ele questiona. Foi postular algo que você não pode verificar que está conservando realmente a energia. Assim, eu não tenho nenhuma pira com o negócio da energia. Eu não sei porque que tem que conservar energia, tem que conservar momento. Mas me foda-se conservar essas coisas. Ó, tô nem aí. Por que tem que conservar energia? Qual que é o problema de não conservar energia? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Em vários momentos tem uma quantidade lá que as pessoas chamam de energia e conservam. Aí, do nada, vai parar de conservar? E daí? E se parar? Se acontecer de ter em algum caso específico que para de conservar energia. Se o universo for aberto, infinito, e ele perde energia porque, sei lá, a matéria está indo para o infinito, e aí está diminuindo a quantidade de matéria por volume, densidade de matéria, não sei. E aí está diminuindo a energia do universo. Qual que é o problema? Tipo, o que tem com essa pira de energia, cara? Eu não consigo compreender isso. Tem um negócio que alguém tem que achar alguma coisa que se mantém constante e chama isso de energia, e portanto energia, por definição, é algo que se mantém constante. É um negócio que é uma aspira que eu não consigo compreender, velho, que a galera tem. Foda-se a energia. Tanto que o Assis não fala da energia. A questão de conservar a energia é algo que vem depois, que foi uma crítica que outras pessoas levantaram e que o Assis mostrou, Assis não, o próprio Weber mostrou, que não conserva energia sim, conserva energia sim. Mas a pira do Assis é a questão da força ser na mesma direção. É essa pira do Assis, é só isso. Você tem duas partículas, elas interagem entre si. Não existe nada além das partículas. Teoria do Assis. Teoria de Max, você tem o campo entre as partículas, aqui flutuando, viajando e contraindo e fazendo o que você quiser. Aí você bota o modelo de campo que você quiser. Se você modelo um éter, se você quiser. Não tem éter, é só uma coisa estranha mesmo. A mais que está no espaço que distorce o espaço. Pode viajar do jeito que você quiser. Mas no Assis, são as duas partículas. Por duas partículas você consegue só definir a reta que une entre elas. Que une elas. Então, definindo sua reta que une entre elas, as forças só podem estar para cá. A interação entre elas só pode estar nessa linha reta. Essa é a pira do Assis. A questão de conservar energia, eu não vejo ele utilizando como argumento sério. É um negócio que acontece. Então, que se lasca. Ele os originais. Tá? Conserva energia no sentido só as partículas são necessárias para conservar energia. Você não precisa de um terceiro agente. E aí ele faz algumas perguntas. Por exemplo, na lei de Lorentz, tá? Aquela lei força é igual a QV vetor B. Esse V é um V em relação a quem? Tá? E de fato, quando você vê ele falando isso para uma audiência, geralmente uma audiência pequena, tá? Grande só se for para alunos iniciais, mas quando é uma audiência já mais especializada, é sempre pequena, 6, 7 professores. Eu me espanto com a reação dos professores, que eles não sabem com relação a que essa velocidade é medida. Tá? Mas ele fala coisas verdadeiras. Os livros de física não falam. E eles porque os livros de física, eu já falei isso em vários vídeos aqui no canal, os livros de física, eles estão formando engenheiros de laboratório, não cientistas. Né? Então, cientista desenvolve física, desenvolve a física, a teoria, eles pensam em questões teóricas, tentam testar uma teoria, ver se ela está certa ou está errada. Quando se tenta entrar nesse campo e não dá, resolver equações diferenciais para casos particulares, papapá, igual bobão, aí você tem que ficar com as coisas mais sérias e esse tipo de coisa começa a se tornar mais claro e mais direto. O ensino totalmente tem que ser diferente do que o atual. O atual é meio que, foda-se, resolve a equação aí. Aí quando chegar no laboratório, você vê como eles estão utilizando lá e continua utilizando daquele jeito.
tá funcionando, tá Essa funcionando. velocidade que a carga está se movimentando não é com relação ao campo, não é com relação ao chão, não é com relação ao ímã, não é com relação ao observador. Tá? E aí ele faz essa propaganda. Bom, a primeira instância, no primeiro momento, você fala, realmente, o que a gente está aprendendo aqui é uma loucura. Tá? E o que ele está falando é absolutamente correto. Existe uma quarta questão que eu acrescentaria como um fundamento da teoria que ele melhorou e ajudou a propagar. O quarto fundamento, para mim, na minha opinião, é o mais perigoso. Tá? É que ele descreve que a teoria bate com os princípios filosóficos dele. E isso é muito complicado. Tá? Para não dizer até... Isso é uma crítica a ele. Porque não pode ser uma crítica à teoria. E você falou lá no começo que você não ia fazer crítica a ele. Aqui tá o ponto. Você tá fazendo uma crítica a ele. É a forma como ele defende a teoria. Então é uma crítica a ele. Ele tá defendendo dessa forma, então alguma coisa é em relação a ele. Porque a teoria não fala isso. É ele que fala isso. Então é uma crítica a ele. Então, beleza? Então você critica ele. Esse vídeo. Tá tudo bem? E tá tudo bem. Beleza? Só não mente. No começo você falou que você não ia criticar ele. Vou permanecer incomplicado. Tá? Porque a natureza não está preocupada com os princípios filosóficos de ninguém. E nem por isso não quer dizer que a natureza não siga princípios. Certo? F igual a MA. Né? No referencial inicial, um objeto na ausência de forças se movimenta em linha reta com velocidade constante. Certo? Isso não é um princípio? Você acha que o Assis está usando isso, está usando a noção de que... Você acha que qual que é o momento que o Assis falou assim? Porque eu acredito nisso, então é verdade. Qual que é o momento que o Assis falou isso? Nenhum momento, sabe por quê? Porque o Assis, ele consegue compreender, diferente do que a maioria dos físicos consegue, que é possível você ter a mesma equação física, só que com interpretações completamente diferentes. E não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque isso é algo comum dentro da ciência. Isso é algo comum. Não existe esse mesma interpretação. As pessoas pensam de forma diferente. Então, quando ele fala que bate com os princípios dele, ele está justificando por que ele está dedicando tempo, esforço e a vida dele a esse tipo de coisa. Ele não está tentando dar valor verdade a esse tipo de teoria. Tá? Ele está falando por que ele prefere. E aí ele coloca os princípios lá. Aí se você gosta dos princípios, vai ser um motivo para você também ir e se dedicar um pouco à teoria. É só isso. Porque se você não gosta dessa teoria, se dedique em outra. E se você não gostou da formulação da equação que ele está trabalhando, trabalhe com outra equação só com o mesmo princípio. Uma tentativa de deduzir a inércia das partículas, como uma interação com o restante do universo. Uma outra expressão de força. Qual que é o problema? Uma expressão de força que não está na linha reta. Se você conseguir, tá tudo bem. Eu acho que não é possível, acho que é perfeitamente possível deixar uma equação de força que faça isso. Só que não é o gosto do Assis. É só isso. É uma questão de falta de conhecimento de filosofia da ciência. Se você lê em Poincaré, The Foundation of Science, se você lê os livros do putz, os nomes que eu vou esquecer tudo, cara, eu sou um bosta com nome. Mas você lê os livros dos maiores filósofos da ciência, como... Pô, man, tem que achar aqui, calma aí. Filosofia da ciência. Provavelmente, acho que é só assim já vai encontrar, né? Não, vai aqui mesmo. Tem que achar aqui o falsificacionismo do Karl Popper, isso, do Karl Popper, da falsibilidade, que toda teoria ela tem que ser falseável para ser uma teoria física. Aí você vai ver essa noção de ciência, essa filosofia da ciência. Aí você vai ter outras filosofias da ciência. Você vai ter o Paul Fairbairn, que eu não sei se é exatamente assim que fala, mas você vai ter esse outro cara que tem uma outra ideia completamente diferente da física. Aí você vai ter, deixa eu ver se vai ter todo mundo aqui. Você vai ter o Thomas Kuhn, que é basicamente o carinha lá da... Porra, velho. O carinha lá da... Tem um nome específico que ele utiliza para falar. Tem várias visões da física, né, diferentes que se contrapõem. E aí o próprio Assis utiliza bastante a mesma palavra que o Thomas Kuhn fala. Acho que vai ter que paradigma, né? Um paradigma diferente do Jesus, essa palavra. Paradigma. Toda hora paradigma. Aqui, ó, noção de paradigma. Que basicamente são visões de como o mundo é, diferentes
de uma pessoa para outra, né? E principalmente que a ciência ela vai mudando esses paradigmas, vai ter esse processo de ruptura, né? Justamente porque chega um momento onde que as coisas não dão mais muito certo. E aí você precisa dessa ruptura, e essa ruptura vem para dar conta desses problemas aí. Mas é um aspecto mais social, que ele vai falando que é um aspecto, é uma mudança mais social do que provavelmente dita dos experimentos. Tem os experimentos que vão dando problema, mas a resolução é uma resolução mais social do que uma resolução que dá conta dos problemas, tá? E aí você vai entrando principalmente no Fairband, que aí ele vai ficar mais no social ainda, né? E é uma das que eu mais gosto. E as críticas dele, se você ler e parar pra pensar, eu acho que é a mais forte de todas e a mais tá próxima, né? Eu acredito que mais próxima ainda estaria a do Poincaré, né? Do Fundamento das Ciências, uma questão de de cabeça eu sou horrível, cara, mas é uma questão de as teorias físicas elas vão sendo escolhidas de acordo com a sua utilidade, de certa forma, ou pelo menos a convenção, né? Convencionalismo, de acordo com uma convenção. As pessoas vão tendo as teorias que elas acharem mais simples e mais gostosinhas, elas vão utilizando, desde que dão o mesmo resultado prático, né? Então, elas vão utilizando isso aí. Então, o Assis, ele tendo conhecimento da filosofia da ciência, pelo menos algum conhecimento básico, ele consegue compreender o que uma outra pessoa dizer que ela tem uma preferência de uma teoria por questões pelos princípios filosóficos que ela gosta, que a teoria tem, o que significa isso? Ela não está querendo dar uma afirmação verdadeira a isso. Ela está querendo falar, tem esses princípios, eu gosto dele, por isso que eu estou dando tempo a isso. É isso. É só isso. E tá tudo bem. E na ciência deveria estar tranquilo isso, porque por mais que a teoria, a ciência está atrás da verdade, a verdade é algo meio complicado de a gente conseguir adquirir, né? É assim, a gente conseguir justificar que a gente está na verdade. Então, o máximo que a gente pode falar é meio que a gente está próximo da verdade, cada vez está mais próximo e tal. Mas a gente pode ter visões alternativas das mesmas equações físicas e tá tudo bem. Então, você pode adotar o princípio que você quiser. E meio que se lasca. E, sabe? Deveria existir uma certa abertura a mais para as pessoas terem mais pensamentos e não serem tão julgadas assim. Desde que elas não estejam viajando muito da batatinha, né? E o viajar muito da batatinha é deduzir equações que não condizem, pelo menos em algum grau muito aproximado, com aquilo que é observado. Então, o cara começa uma teoria e prevê que um referencial inicial, sei lá, forças que não tem nada que está causando aquela força, esse cara está viajando a batatinha. Porque forças são interações de partículas e tal. Eu, novamente, né? Eu estar viajando, né? A pessoa ela pode fazer uma teoria física dessa. Mas é algo incomum de ser aceito pela academia. Mas, assim, de certa forma, pode vir, entendeu? Pode fazer e que se lasque. Desde que, sabe, não viaja muito na batatinha. E se viajar muito na batatinha, é algo meio que subjetivo, realmente. Mas desde que não esteja mentindo ou trollando alguém, ou tentando defender que a teoria dele está dando mais certo do que as outras, né? Coisa que isso objetivamente talvez não esteja acontecendo. Ou seja, se você não estiver recorrendo à mentira, meio que já está meio tranquilo já, assim, por assim dizer. Não está recorrendo à mentira, não está falsificando as coisas e tal, já está mais tranquilo. Quando você faz a pergunta para a natureza, ela te responde, ela não está preocupada com o que você pensa. Essa é a forma de pensar. Mais esse lado mais poincareriano, mais ferbadiano. Então isso não deveria ser um fundamento, mas para ele e ele sempre deixa claro isso. Tá? Aqueles Smiths, a física, são bem mais suaves e que as pessoas elas têm uma certa liberdade superior no quesito que elas são menos julgadas socialmente, né? Quem tem essas visões de filosofia da ciência, elas têm um julgamento inferior às divergências de opiniões, enquanto que as outras que não têm esse conhecimento de filosofia da ciência pensam que pensa que a ciência é um negócio e é fixo ali, tal, bonitinho, já tá, e tem a noção de prova, acredita na noção de prova por experiência, que nem o próprio Karl Popper defende, né? Ele defende a prova de algo estar falso, não de algo que é estar verdadeiro, tá correto.
A não ser que esteja o caso duplo, né? Que você prova que tá falso, não, automaticamente é verdadeiro. Mas normalmente tem uma multiplicidade de possibilidades. Se provar algo que tá falso, você ainda tem uma outra infinidade de coisas que poderiam ser verdadeiras. Mas é justamente isso que eu tô querendo dizer, né? Mesmo com os caras mais rígidos, que é o Karl Popper, você ainda tem uma certa tranquilidade e uma certa, como é que eu posso dizer assim, uma posição bem pequena, uma crítica bem pequena no quesito social que um cientista deveria ter a outro cientista por estar sendo guiado por princípios pessoais, tá? Não deveria ter esse problema, tá? Não deveria ter nenhum problema desse tipo. A única coisa que poderia ter problema é esse físico dizer que a teoria dele prevê os fenômenos físicos de uma forma melhor do que por exemplo, desse daqui, enquanto que na verdade isso não acontece na prática. Tá? Esse seria um problema, porque seria um problema de mentira, né? Que estaria um físico mentindo em relação ao outro, ou a teoria do outro, no momento atual. Mas isso não quer dizer que a teoria dele está falsa, porque a teoria dele precisa melhorar para conseguir chegar no nível explicativo igual a este. Dele levar o que é de Tô usando esse carinha aqui só para deixar claro. Dele para frente e permanecer sempre, quase sempre marginalizado na academia, tá? É marginalizado justamente porque na academia não se lê filosofia da ciência, tem um desprezo à filosofia, tem um desprezo à ciência, e meio que se foda, né? Porque me fala um físico brasileiro que tem alguma relevância no mundo. Questões teóricas. Cri, 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 cri. Exatamente, né? A gente não tem o Nobel da Física, né? Não existe um brasileiro, né? Então, meio que ser desprezado pela galera da física no Brasil, eu acho que é um bom parâmetro, na verdade. Não é um mau parâmetro. Acho que é um bom parâmetro. Porque significa que você não está perdendo tempo com algo que não está formando físicos, que desenvolvem teorias físicas. Você está perdendo com tempo, provavelmente, com algo que esses físicos, que não estão desenvolvendo teorias físicas, desprezam. Que provavelmente é aquilo que físicos que desenvolvem teorias físicas fazem. Talvez seja. Você está mais próximo de estar certo. Porque você não está fazendo aquilo que os físicos estão fazendo e que não está dando certo no sentido de não estar levando eles a desenvolver teorias físicas. Então eu acho que é um parâmetro bom. É melhor do que você está sendo aceito pela Academia Brasileira de Física. Acho que é um parâmetro melhor. Você não acha, não? Mas para questões de você ser um bom engenheiro de laboratório, aí você precisa ser aceito pela Academia Brasileira. Aí realmente é bom. Aí você realmente precisa ter aceito. Porque aí os caras são bons de resolver equaçãozinha, viu? Resolver equaçãozinha para casos particulares. Agora desenvolver uma teoria física. Triste, hein? Triste, hein? O máximo que consegue pegar e ir lá na equação e fazer assim, mais alguma coisa. E aí ver o que acontece, né? Deduzir as explicações matemáticas disso. É o máximo. É o máximo que vai acontecer. Com esse tipo de pensamento que tá tendo, né? Que esse tipo de pensamento tá por trás dessa marginalizada, né? Que ele tem essa ideia de defender marginalizada. Tá na física mais por um apoio de uma bolsa na matemática. É uma questão muito sensível essa dele lá dentro. Mas tem coisas boas lá, tá? Agora, onde começam os problemas? Ele frontalmente diz que não aceita Einstein, tá? Isso talvez seja um resíduo de um grande outro físico, o César Lattes, tá? Ele não aceita Einstein no sentido das ideias teóricas, não da equação matemática. Talvez seja possível deduzir a equação matemática como caso limite de uma teoria da mecânica relacional. Tenho certeza que se perguntar isso para o Assis, ele vai falar exatamente isso. Não existe nenhum problema da mecânica relacional você conseguir, sei lá, transformar a mecânica relacional em equações tensoriais e isso acabar chegando numa equação muito próxima da relatividade especial, com a relatividade geral, desculpa, e a relatividade geral ser um caso limite, tal, e aí a mecânica relacional vem e corrige ela para dar melhor com os casos aí da astronomia e da astrofísica. Não tem problema nenhum, você não vai ter problema nenhum com isso. Você se opõe à noção de que na mecânica, na relatividade geral, necessariamente existe a noção, isso já foi provado matematicamente, que existem soluções da equação da relatividade geral, de que corpos num universo vazio ainda possuem inércia. É essa briga com a relatividade geral. Pelo amor de Deus, cara. Essa é a oposição que ele se faz à mecânica relacional. Se você pegar o livro dele, é literalmente isso que ele fala da mecânica da relatividade geral. É só isso que ele fala.
Esse é o problema com a regra geral. Este é o problema. A equação, foda-se. Talvez a equação tá funcionando, cara. Pra muita coisa a equação funciona. Pra algumas coisas não funciona, realmente. Tem que adicionar o lambdazinho, tem que supor isso daqui, tem que supor que isso daqui aconteceu no universo que ninguém consegue saber de onde que veio essa coisa que o universo expandiu rapidamente no começo. Todos esses negocinhos a gente precisa supor, né? Ficar postulando. Mas deu pra ver, né? O que eu tô querendo dizer em última instância aqui, né? Tranquilo? Não é muito complicado, acho que o que eu tô querendo dizer, não. O que o Assis fala. Não é tão complicado assim, não, pô. É só pegar e conversar, sabe? É uma questão de conversar, estudar, ler os livros. Tem vários livros. Eu li praticamente toda a obra do Assis. Antes de a gente fazer uma crítica, eu vou dizer como que um cientista ele trabalha, tá? O econofísico. Como um cientista ele trabalha quando ele quer criticar um autor, criticar uma obra. Sabe como ele faz? Ele pega todos os escritos do autor, lê do começo ao fim, e se o autor citou outras pessoas, ele vai lá e lê todos os que ele citou, até parar de citar um ou outro, até chegar na fonte. Quando ele fez tudo isso, que é basicamente um trabalho de, sei lá, anos, não um trabalho que provavelmente, sei lá, você ficou algumas horas para preparar esse vídeo aqui, e aí você pega e lê, você lê tudo isso, você pega, lê, pensa, se possível, entre em contato com o Assis. Por exemplo, eu tive várias conversas com o Assis, com várias coisas, tá? A gente tem várias divergências, tanto que o Assis não gosta mais de conversar comigo, justamente porque eu deixei claro que existem divergências gritantes entre nós, nessas ideias aqui da mecânica relacional, que eu queria analisar uma possibilidade de tempos retardados e tal, forças retardadas. Então, analisar a possibilidade, né? Quero ver o que acontece. E o Assis não gostou. Então, em última instância, a gente tem divergências do Assis, mas eu gostaria de deixar claro, tipo, é isso, né, cara? Assim que um físico, um cientista, faz as coisas, né? Uma crítica séria. A gente estuda tudo, pensa tudo, entra em contato, tira dúvidas, manda e-mail, para ver se realmente aquilo que a gente está pensando sobre a pessoa é realmente aquilo que é de fato. Um cientista está atrás do fato, né? Atrás do fato, não é daí que você pensa, né? Não é verdade, blá. Então tem que tomar cuidado que a gente não está só numa ideia, uma teoria, tá com pensamentos deviantes da realidade. Eu acho que o César Lattes, ele também não, eu acho que não aceitava de jeito nenhum Einstein, mas ele era o César Lattes. Nossa, olha o nível de elitismo. Ele era o César Lattes. Então ele pode falar, foda-se. Porque ele era o fodão. Por algum motivo ele era o fodão. O quão mais verdade e o quão menos verdade isso fica. O quão importante no pensamento de um cientista. Porque eu acho que você fala como cientista, né? No pensamento como cientista, qual que é a diferença do Lattes abrir a boca e falar uma determinada coisa e o Assis abrir a boca e falar uma determinada coisa? Nenhuma. O que importa é o quê? É a verdade daquilo que está sendo falado, não é não? Então, o que esse argumento aqui? Que bosta de... Que porra é essa, cara? Que porra é essa? E o André Assis também não aceita. E ele também é muito contra a ideia de campo. Pra ele é uma coisa muito forçada, campo. Enxergando isso como e uma aí? manifestação puramente matemática. Isso. Só que é difícil, porque campo é uma coisa real. Campo... Legal, você afirmou que campo é uma coisa real. E aí? Campo não é uma coisa real. Afirmei também. E aí? É ou não é? São duas afirmações diferentes. Você gosta mais do campo? Não, vai ter experimento, né? Vamos ver o experimento. Massa. Campo tem inércia. Tem massa, tem Quando ele inércia. fala que a lei de Lorentz não conserva momento linear, momento angular, energia, terceira ação e reação de Newton, é porque ele está olhando a realidade de maneira fragmentada. Ele está esquecendo dos campos, né? Faz parte da teoria de Maxwell, campos. Mas deixa eu te falar um negócio. As equações de Maxwell se deduz da força de Lorentz. Então, Maxwell e Lorentz, em questões de praticidade, é a mesma coisa. Você deduz uma da outra. Deduz uma da outra. Embora, quando a gente faça uma medição, no laboratório a gente sempre mede força, ninguém mede campo, você mede força. É? Então por que se você só mede força, como é que você pode afirmar que campos existem? Se só mede força, como é que você vai provar que campo existe, que tem massa, que tem momento? Se você só mede força. É impossível. Se você só consegue observar que só força, como é que você vai provar algo que tá além da força? Se você só consegue ver a força. Impossível.
é só um aparato teórico. Você não consegue provar. Você consegue falar que está funcionando. Postular que ele existe acaba resultando em algo bom. Você pode falar isso daí. Mas provar que necessariamente tem que existir, você não consegue. Acabou. Você mesmo. Você acabou de fazer uma afirmação que fudeu. Fudeu. Você não consegue mais justificar. Perdeu. Tá? Mas campo é uma coisa real. Ele existe. Ele transporta momento molecular, transporta energia. Então, quando a mecânica de Maxwell ela é incluído o caráter fundamental dela, que é uma teoria de campos. A teoria de Maxwell é uma teoria de campos. Se analisar ela como uma teoria de campos, a força de Lorentz não é a teoria de Maxwell. Ela é a síntese de... Ela não é a teoria de Maxwell, mas ela deduz a teoria de Maxwell. Puta que... dinâmica da teoria de Maxwell. A teoria de Maxwell é uma teoria de campos. Quando você olha por completo a teoria de Maxwell, ela respeita todos os outros fundamentos, com todas as conservações. Então, assim, não é verdade isso. Tá? Então, ele não está comparando as coisas da maneira real. Se ele ele não tem, acho, nem como, não tem nem como comparar as teorias. Porque é uma teoria de... Eu entendi que ele tá falando a diferença. A diferença é que ele tá falando é que você pode interpretar a força de Lorentz entre uma interação de duas partículas e não existe um ente intermediário. E aí, se você calcular a energia ou o momento dessas duas partículas, você vai ver que não se conserva. Enquanto que se você postular a existência de um campo, você vai ver que se conserva. Mas ainda assim você pode utilizar a força de Lorentz. Basta uma mudança conceitual. A equação da força de Lorentz não diz nada. Ela não diz existência ou não existência de campos. Ela só diz que existem partículas e elas interagem entre si de acordo com aquela equação. Se existe algo a mais e que aí você tem que colocar em consideração, quando você vai levar em consideração a energia total do sistema, você tem que levar em consideração a existência desse negócio a mais, que é o campo, aí a energia se conserva. Mas se você não considerar, não vai se conservar. Nada demais, né? Porque a interação é retardada. Então, perde uma energia aqui, aí demora pra mudar aqui, não é não? Um negócio assim? Não é isso aí? Campos, outra de força, mas ele pega um elemento que é a força dinâmica, tá? E aí ele compara esse único elemento da teoria de Maxwell com a teoria dele, que é uma teoria completa. Tá? Tudo que tem na teoria dele É, porque as partículas não conservam energia, você precisa de algo a mais. Só isso. Mas a crítica é só isso. Porque a crítica é literalmente, o que você consegue observar? Você não acabou de falar que é só força? Então o campo você não consegue observar. Então se você consegue deduzir os mesmos experimentos, em tese, vamos lá, você consegue deduzir as mesmas coisas, sem a postulação de algo a mais, então por, sei lá, navalha de Ockham, que eu não gosto dessa bosta, mas a navalha de Ockham, necessariamente você tem que escolher essa daqui, que não postula a essência do campo, porque tem uma coisa a menos, que é o campo. Só isso. Só isso. tá na força. De Maxwell não, tem os campos. Você Esse é o argumento do Assis. O Assis. Esse é o princípio do Assis. analisar os campos por completo. Você bota todos os campos ali na história, você vai ver que as coisas são conservadas, não tem nada errado. Tá? Ah, e aí? Agora, E qual que é o problema? E se não conservar também? E qual que é o problema de não conservar? É um princípio aleatório que as pessoas estão colocando, cara. É um princípio por convenção. As pessoas, por algum motivo, têm um fetiche pela energia que ela tem que conservar. E aí eles estão botando esse negócio a mais que vai fazer conservar. E se tirar e não conservar, se lasque. é difícil, porque Dá na mesma. ele não permite. Embora ele chegue em equações de ondas, as ondas que ele chega são, na verdade, propagações eletrônicas. Ele não chega Ele chega... Pô, man, assim... Ó, eletrodinâmica de Weber. Vamos... Eu vou ver se eu vou conseguir aqui, vai. Homepage. Assis, eu não tenho certeza se eu vou conseguir ter acesso ao eletrodinâmica de Weber. Vamos ver se vai ter Weber. Vamos ver se eu vou ter acesso. Aqui eu tenho acesso. Mas vamos lá. A teoria. Eu não li essa versão em português, tá? Que eu saiba é a versão em inglês, só que melhorada. Eu vou ler ainda. Provavelmente ele deu uma melhorada aqui nas coisas, né? Apesar de que o núcleo é o mesmo, né? Mas assim, se você olhar aqui, tá? Ele deduz todas as equações de Maxwell. Todas as equações de Maxwell. E das equações de Maxwell, você necessariamente também, por dedução lógica, que é algo que está em qualquer livro de eletromagnetismo de Maxwell básico, assim, básico não, um pouquinho avançado, né? Você deduz a equação de onda. Então, se de Weber você deduz a equação de Maxwell e das equações de Maxwell você deduz as equações de onda, então necessariamente de Weber você deduz a equação de onda. Necessariamente. A equação de onda que vai explicar o experimento de Hertz, você vai falar daqui a pouco no vídeo. Então,
A da onda eletrônica que você está falando, que é a do fio, lá quando ele faz a do fio e tal, e transmite sinal eletrônico, né, pela mudança do campo nesse ponto aqui, aí vai fazendo essa alteração, né, do campo eletromagnético pelo fio, ele também deduz com Weber. E também vai com a velocidade da luz, né, aproximadamente e tal. Tem um terminho lá a mais, mas um fio bem bonitinho, bem perfeitinho, né, que vai com a velocidade da luz, senão ele vai com uma velocidade um pouquinho inferior da velocidade da luz. Mas não é só isso também. A equação de onda também sai daqui. Eu não sei se você está tirando isso. É difícil afirmar isso. Quer ver? Eu vou mostrar exatamente o termo, né? Tem um termo lá que vai acho que é lei de Ampère, né? Que normalmente fala que não dá para tirar com a equação de... Porra, se você ler daqui, ele vai explicar bonitinho, cara. Esse daqui é o mesmo livro lá que você tá mostrando aqui na capa, né? Só que uma versão mais atualizada, talvez. Então, problema de dois corpos, acho que já passou, né? Vamos ver aqui aqui. Aqui, lei da indução de Faraday, né? Então, 97. Deixa eu ver. É exatamente aqui, 97. Vamos aqui, ó. Lei da indução de Faraday. Então, ele vai deduzir... Calma. Pô, cadê? Aqui, a lei de Faraday a partir da força de Weber. Ele vai deduzir... Deduzindo as equações de Marx, 85, ó. Deduzindo as equações de Marx, aqui, ó. É essa parte aqui, ó. Eu tava viajando. Onde que ele começa aqui, né? Que ele deduz daqui para um circuito fechado e tal. E aí ele deduz o B aqui. E eles, dessa equação aqui, você pegar qualquer livro aí de física já vai fazer a dedução, né? Se você tem esse B aqui dado por isso daqui, você já consegue deduzir as equações relacionadas ao campo B, né? Tanto gradiente quanto divergente. E você calcula aqui, ele vai fazendo toda a definição e tal. E ele deduz esse B aqui da equação de Weber, tá? Ele não tô viajando, ele deduz aqui a equação de Weber. Aí, em algum momento que ele deduz que existe essa equivalência para um circuito fechado, né? O elemento de corrente entre o elemento de corrente e um circuito fechado, né? A interação entre o elemento de corrente e o circuito fechado daí daqui. E aí você vê que vai aparecer o termo aqui. Ah lá, aparece o termo da derivada de E, tá? Ele fala que é um circuito estacionário, entre fontes e detectores de movimentos. Então tem algumas limitações e tal, no sentido de que, em tese, essa equação só é válida para esses casos aqui, né? Com essas limitações, que você poderia ter termos a mais, né? Em tese. Então, e que normalmente no laboratório que a gente vai trabalhar, a gente tá dentro desses casos aqui. Mas é uma discussão um pouco a mais, né? E aí ele vai trabalhar com as coisas a mais. Mas o importante é o seguinte. Em tese você já deduziu uma das equações de Maxwell aqui, que é uma das mais importantes, né? Porque ela tem esse termo aqui. Normalmente falam que esse termo aqui não dá para deduzir da eletroquímica de Weber, né? E tá aqui. Então você tem essa equação aí, a do del E, a do divergente. Eu nunca lembro se é divergente ou gradiente. O divergente ou gradiente do E é igual a rho sobre epsilon zero, é fácil de deduzir. A do divergente ou gradiente do B igual a zero também é fácil de deduzir. Todo o restante aqui você consegue reduzir já, porque se você já deduziu o B, que sai sai da bagulho de Grassmann, né? Essa forcinha de Grassmann aqui, automaticamente você já deduz o resto. Tanto que ele fala que para deduzir essas duas leis, vamos seguir o procedimento apresentado por Jackson, que é uma dedução usual, já tem nos livros de eletromagnetismo. Então, abrir é só conseguir deduzir essa expressão. E você consegue deduzir essa expressão tranquilamente. Então, assim, você já consegue, cara. Se você já deduziu as equações de Maxwell como ele deduz, só se pegar o livro aqui, você vai ver ele deduzindo as equações de Maxwell. Deduziu as equações de Maxwell, deduziu as equações de onda, acabou. Não tem mais o que discutir, já deduziu as equações de onda. Chega uma equação de ondas de campo.
E o que é a luz Então já vai explicar o experimento de Hertz para também. André Assis? Esse que é o problema. A luz é uma partícula para ele? Não. Thomas Young já fez um experimento provando que a luz é uma onda. Então é uma onda de quê? Tá, aí é uma teoria que assim, não tá bem explicada, não tá tipo assim. Aí vai entrar no ponto que eu já percebi isso aqui na mecânica relacional, da eletrodinâmica de Weber em específico, que ele não deixou muito claro qual que é uma interpretação para essa equação. Então, eu não estou com muito tempo, mas é algo que está em aberto. Como interpretar essas equações, tá? Da física. Que são equações que saem da eletrodinâmica de Weber, você consegue deduzir, assim como da de Lorentz e tal. Você consegue deduzir as equações de Maxwell, você consegue, portanto, das equações de Maxwell, você consegue deduzir as equações de onda. Mas aí falta uma interpretação daquelas coisas ali, né? Então uma interpretação um pouquinho mais robuscada tá faltando. Mas você consegue. Tá? Bom, Hertz foi no laboratório provar que o Maxwell estava errado. É isso. Essa visão de provar é uma pica, velho. Nossa, esse negócio que conecta tudo com que as brigas que ele teve com o Assis apresentar o ponto de vista dele, né? De que ele não é o Lattes pra fazer isso, né? E por aí vai. Hertz, que era um físico fantástico, um péssimo empreendedor. Ele foi provar que o Maxwell estava errado e acabou provando que o Maxwell estava certo, que as ondas Essa visão puramente etilista ou etilicista? Pô, agora se fudeu. Aí de elite, né? eletromagnéticas existiam. Ele provou que a luz é uma onda eletromagnética. Tá? Então ele nega isso, que exista essa questão. Tá? Ele nega a existência de ondas. Ele nega a existência de algo além de partículas e da interação entre essas partículas. Ele nega a existência de um campo elétrico, um campo magnético, que é algo além das partículas, que tem uma existência independente delas. Ele nega isso. Ele não nega os fenômenos de Hertz. Ele não nega as soluções por equações de onda. Ele, pelo contrário, ele aceita elas. A questão é que ele tem as ideias dele, de tentar dar uma explicação para isso. Às vezes ele postula a essência de um meio, tal, que esse meio seria a propagação da onda de luz, por aí vai. Então, ele tem essas ideias dele. Mas não tem problema nenhum, sabe? Não tô entendendo qual que é a crítica, como que a crítica se vale. Se a predição matemática é a mesma, é uma questão de simplesmente dar uma interpretação válida, né? Em questões qualitativas, né? E no quantitativo. Quantitativo dá na mesma. Dá pra deduzir tranquilamente esse fenômeno de Hertz, tá falando. Qual seria a aplicação prática de ondas? Se você conseguir demonstrar que não dá, por favor, escreva esse artigo. Assim, eu literalmente pago muito dinheiro pra você se você conseguir demonstrar que a eletrodinâmica de Weber não dá conta do fenômeno de Hertz. Não dá conta, é impossível. Você consegue demonstrar a impossibilidade da força de Weber deduzir, no caso de Hertz, o experimento. Cara, eu dou muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu vou tentar. Caralho. Assim, eu viro. Nossa, mano. Eu tento pagar uns 10, 100 mil pra você. Só pra você fazer essa provinha, tá ligado? Pra você é algo elementar, pra você já sabe disso. Então só você escrever, né? Até hoje eu acho que ninguém escreveu. É engraçado, né? As pessoas conseguem. Elas têm a prova, né? De que a teoria do Assis está errada, mas ninguém prova, né? A única prova que chegou próximo é a da curvatura da luz, que eu já expliquei no meu TCC, de que ela é uma crítica que está incorreta. Tem uma premissa que está falsa nela. Mas é uma que chegou próximo. É uma que realmente os caras fizeram toda uma argumentação foda. Realmente um artigo incrível, cara. Incrível. Mas, infelizmente, tinha uma premissa incorreta. Estamos aqui conversando por ondas eletromagnéticas. Então ele nega isso. Ele nega o experimento. E pra física é mortal. Você errar. Ele não nega o experimento. Caralho, mano. Ô, velho, tem os artigos do Assis, cara. Por que você fala um negócio desse? Você não se fala um cientista? Você não fala um cara que tá se portando com a verdade? Que tem que provar a verdade? Então prova. Prova pra mim que o Assis nega esse experimento. Prova. Prova que não existe a porra de um artigo do Assis desenvolvendo uma ideia ou falando um esboço de uma ideia da existência de um gás de fótons que permeia o universo e que fótons não é fônons, negócio, sei lá, tem uma teoria de um gás que permeia todo o universo e que luz seria uma oscilação nesse meio.
prova que não existe o escrito dele sobre esse assunto. Sendo que na verdade existe. Caralho, mano, eu fico muito puto com esse tipo de coisa, velho. Tipo, eu não consigo pegar você. Qual que é o seu nome? Vamos ver aqui. Eu não consigo pegar você quando físico e não ler todos os seus artigos e fazer uma crítica a você, cara. A única coisa que eu consigo falar a você é que você não tá sendo cientista nesse artigo. Você tá fazendo informações que você não consegue justificar. É só isso. Porque eu sei que você tem muita coisa que tá errada. Tem muita coisa que tá falando que é mentira. É falso. Mentira não, é falso. Mentira não, porque você provavelmente não tem conhecimentos aqui. Mas é falso. E por ser falso, você deveria ter um cuidado mais ao que você fala. Só isso. O resultado da natureza é mortal, não tem o que fazer. Assim como eu tenho um cuidado ao falar sobre você. Eu não vou abrir suas coisas aqui e vou começar a falar um negócio. Eu assisti esse videozinho, vou assistir esse videozinho. A função de onda é real? Eu vou falar que você tá falando abobrinha aqui. Porque eu não li todo o seu argumento de se a função é real ou não. Eu não sei quantos artigos, eu não li todos os artigos. Se eu não ler esse artigo aqui, eu não posso criticar você. Esse livro aqui, esse vídeo, eu não posso fazer uma crítica a esse vídeo. Se eu não ler esse artigo, você tá citando ele, não tá citando ele? Então tem que ler. Eu tenho que saber mecânica quântica. Tem que saber, maluco. Eu tenho que saber. Né? Antes de fazer uma crítica a você aqui. Se eu botar esse bagulho girando aqui, é uma pica, né? Mas você entendeu, né? Por causa do quarto fundamento. É questão de humildade de conhecimento. Você não conhece um negócio por completo, você deixa quieto. Você não se põe como um físico naquele negócio ali. Que eu acredito que existe na teoria dele, que é ele precisa de um todo coerente com a filosofia dele. A natureza não está preocupada com a sua filosofia. Eu adoraria. Vou repetir. Se tivesse correto, seria maravilhoso se a mecânica de André Assis fosse verdadeira, fosse a real. Eu não acredito que seja, tá? A eletrodinâmica dele, ela não é frutífera. Eu queria que fosse, porque realmente ela é muito encaixada. Ela é linda, o trabalho que ele fez é lindo, mas não representa a natureza. Esse é o problema. Ninguém inventou campos porque estava a fim de complicar, é porque não tinha outra saída. E os campos existem, eles têm energia, tá? Eles têm massa, campo tem inércia, tá? Energia igual a massa, vezes o quadrado da velocidade da luz. Ou energia igual a massa, tá? Esse quadrado da velocidade da luz é uma questão dimensional, um balanço energético. Então, é difícil você progredir numa teoria que você não consiga construir a ideia de campos, de luz. Luz é uma coisa ainda. E veja, ele tá 30 anos trabalhando nessa teoria, não dá pra florescer a ideia do que. Caralho, ele não tá 30 anos trabalhando na teoria não, cara. Porra, e é só uma pessoa, cara. Uma pessoa que tem ideias e que essas ideias talvez estejam travando ela a desenvolver a teoria pra frente. Poderia ter outras pessoas com ideias um pouquinho mais abertas. Poderiam pensar em novos casos e resolver esse problema sem precisar de noção de campo. Ou pelo menos às vezes vem com o campo. Ou vem com o campo mesmo e manda ver. Caramba, cara. Que é luz. Do que, como é que você faz transmissões? Ela não consegue avançar por melhor que a mais bonita. Ela é mais bonita que a teoria formal. Que a teoria aceita. Eu confio nisso, eu vejo, eu estudei, eu vi, ela é mais bonita. De fato é. Mas não importa. Ela não representa a realidade. Ela é travada. Tá? Então esse aspecto é. E eletromagnetismo também é travado, não consegue dar conta do caso mais básico, que é um elétron e um próton, que é a coisa mais elementar. Qual que é a coisa mais elementar que existe na natureza? É um elétron e um próton interagindo entre si. Aí eletromagnetismo não dá conta. Pronto, vamos jogar fora? E aí? Bora jogar fora? Não dá conta da natureza. Aí vem a mecânica quântica e salva. Agora dá conta. Só que aí quando você vai resolver, por caso, por exemplo, do hélio, do héliozinho, né? Aí o que você faz? Você não usa a força de Lorentz. Você usa a força de Coulomb. E ela é suficiente para você deduzir o espectro do hidrogênio. Aí para estrutura fina, aí você precisa vir com uma teoria de campos, né? Aí você precisa vir com um bagulho matemático brabo. Só que aí já não é eletromagnetismo de massa, é um clássico. É uma teoria melhorada da eletromagnetismo de massa. Modificada. Com ocupação de mecânica quântica, é uma mistura louca ali. Que dá certo. Mas eletromagnetismo de massa não dá certo. E aí, vamos jogar fora? Ou vamos tentar melhorar? Muito ruim. Tá? Muito ruim. Eletromagnetismo também é uma bosta. Não consegue nem o átomo estável de um elétron e um próton. Enquanto que a de Weber consegue. E mais, ela consegue achar a ordem que esse átomo fica estável
a ordem de distância entre o elétron e o próton, que bate com o experimento. Olha, que legal! Enquanto que de Maxwell não consegue. Então, a de Weber é melhor. Por caso mais primitivo, as partículas mais básicas do mundo clássico interagindo entre si. Max não dá conta, Weber dá. Lorentz não dá conta, Weber dá. A eletrodinâmica de Weber. Que argumento? E por isso que ela foi abandonada. Mas tem muita coisa. Não. O que foi abandonado? A eletrodinâmica de Weber? Não foi por causa disso, não. Aí. Se eu conseguir provar isso daí também. Mesma coisa, né? É muita afirmação, cara. Assim. Eu não sei o porquê que ela foi abandonada. A galera do Assis fala que também não sabe, mas tem a especulação deles. Agora você sabe? Você sabe? Quantos trabalhos do Weber você já leu? Quantos trabalhos da época de pessoas argumentando por que a teoria de Weber tem que ser abandonada? Eu acho que zero. Mas você sabe? Você sabe? Você sabe por que historicamente ela foi abandonada, né? É incrível. Esses caras que estão estudando historicamente a teoria de Weber têm as suas especulações, mas não tem muita certeza. Tanto que tem vezes que vários palestras que perguntaram para o Assis por que essa teoria foi abandonada. E ele falou que ele não tem muita explicação. Mas ele acredita que é porque veio a realidade especial e ela foi tão impactante e resolveu tantos problemas que, como não existia uma compatibilidade entre a eletrodinâmica de Weber e a relatividade especial, enquanto que a de Maxwell dava certo, eles meio que jogaram fora a eletrodinâmica de Weber e continuaram com a de Maxwell porque era o que estava funcionando. E estava dando melhor, assim, estava prevendo mais coisas, né? E aí foi pra frente. E essa daqui foi meio que esquecida. Mas não tem nenhum motivo para você jogar ela fora. Simplesmente o acontecimento que decorreu. Assim, é a opinião que ele tem, a explicação que ele dá. Mas ele não tem uma certeza assim tão grande e tal. É a explicação que ele tem. Mas você tem, né? Muito valor que o André Assis faz. Primeiro, eu acho que a pessoa que no Brasil que mais conhece o Newton, se não for a primeira, deve ser a segunda. É inacreditável o quanto esse professor estudou a vida do Newton e sabe e entende a mecânica do Newton. Ele entende. Tá. Pra você dizer que alguém sabe determinada coisa, você tem que primeiro ler essa coisa e você tem que ouvir o que essa pessoa falou. Provavelmente você nunca leu o livro do Newton. Você já leu o Princípio inteiro? Livro 1, 2 e 3? Não, né? Então você não tem o livro aqui do Newton. Você não tem o conhecimento do Newton. Aí você só tem o que o Assis fala. Como é que você faz a comparação para falar que realmente o Newton, o Assis tem bastante conhecimento da teoria de Newton, se você não sabe a teoria de Newton? Como é que você faz a comparação? Não faz. Então você só ouve isso daqui e repete. E fala que, nossa, realmente ele tá falando muita coisa bonitinha, então realmente ele tem noção. Tanto que eu acredito que o Assis não tem. Ele tem uma ideia da teoria da física de Newton que não bate com o que o Newton pensava mesmo. E aí? E eu consigo pegar aqui porque eu já li um pouco. Um pouco. Mas eu não faço essas informações. Sabe? É muita informação forte, cara. Pisa no freio. Eu sei que você é um youtuber e tal. Mas pisa no freio. Fala um pouquinho mais fofinho, de um jeito mais físico. Porque eu sei que daqui dá visualização. Mas daqui não é uma atitude de um físico, não. E tá barrado. Por mais que você tá no YouTube, não é uma atitude de um físico. Você se vende como físico, como físico, não é não? Tá. Ele também tenta fazer uma justiça histórica com o Weber, que é uma pessoa muito negligenciada nos erros de física e ao ponto que Maxwell é completamente idolatrado, sendo que muito do que o Maxwell fez o Weber tinha feito antes, ou juntos, tá? Se eu não estou enganado. O Weber foi contemporâneo de Gauss, acho que ele era bem antes do Maxwell. E isso é muito louvável. Outro comportamento muito louvável é o questionamento. Questionar as coisas. O que emperra é que é assim, se você não aceita a minha filosofia, sinto muito. Se você aceitar Einstein, sinto muito. Não se trata de aceitar Einstein, se trata de aceitar os experimentos, tá? Então, assim, é uma postura difícil e delicada, tá? Tem que ser olhada com carinho, mas eu recomendo que as pessoas... Ele não fala sinto muito, cara. Porra! Ele tem uma porra de uma palestra falando que existe um autor lá, acho que é dos Estados Unidos, que trabalha com uma eletrodinâmica próxima da de Weber, que interpreta a eletrodinâmica de Weber como sendo um caso aproximado de um tempo retardado, que eu já falei isso nesse vídeo aqui. E ele tá de boa, ele cita, ele fala que existe, ele dá um nome, nossa, cara. Pô, man. Ele não é tão fechado assim, não. O trabalho dele e conheçam a atitude dele no questionamento, tá? Agora, com uma ressalva.
Esqueçam essa E ele não usa esse argumento como se, tipo, é verdade porque eu acredito. questão Pelo amor de Deus, cara. de estar dos seus princípios filosóficos. Esqueçam disso quando olharem o que ele está fazendo. Não existe princípios filosóficos na ciência. O princípio filosófico Como que não existe? Pô, man, quando você fala isso daí, me parece que você é mais inteligente que o Henri Poincaré. Eu não tô brincando, não. Porque o Henri Poincaré fala exatamente isso. Que existe princípio, literalmente ele fala, existem princípios que não podem ser justificados dentro da ciência, que são escolhidos por convenção, por convenção, e convenção ele quer dizer, por alguém olhou para aquilo e falou, isso daqui é a coisa mais simples, por exemplo, F igual a ma é uma relação linear entre força e aceleração, mas poderia ser uma relação logarítmica, poderia ser uma relação de várias outras formas. Não poderia ser ma, poderia ser ln de m vezes o a. Qual que é o problema? Nenhum. Você vai ter que mudar algumas equaçõezinhas ali, pá. Mas dá pra fazer. Por que escolheram F igual a ma? Porque é uma relação linear. Uma convenção. É um princípio que eu tenho de que as coisas têm que ser simples. E que eu acho que é mais simples uma relação linear do que botar um logaritmo no meio do negócio. Essa é a teoria do Henri Poincaré. Aí você tá falando pra mim, do Henri Poincaré, matemático, físico, cara foda. Aí você tá falando pra mim que daqui é tudo conversa fiada, que não existe na ciência. Sendo que eles desenvolveram uma teoria de filosofia da ciência, do convencionalismo, que tem essa discussão. Tem muitos físicos que quando lê isso daqui, concorda com o Henri Poincaré, isso daqui. Você tá falando que todos esses caras são bobão. Porra, man. Pisa no freio, cara. É muita afirmação. Eu não tô falando que você tá errado, não. Eu tô falando que... Eu tô falando assim, ó. Essas são as implicações daquilo que você tá falando. Implicação lógica daquilo que você tá falando. Você aceita essas implicações? Porque são pesadas. Só isso. Você aceita que esse cara falou um monte de merda? Sobre filosofia da ciência? Que tem um monte de gente que acredita nessa merda aqui? é ela que escolhe, a gente só deduz, tá? O que ela está nos falando. Posto isso, existem algumas dificuldades nas teorias dele, quando você vê... ele tem uma proposta gravitacional diferente da de Newton, só que quando você tenta propor um experimento, se você pegasse uma massa de 1 tonelada de água girando numa velocidade absurda, numa casca esférica, desculpa, com uma velocidade absurda, ele sugeriria uma força diferente da de Newton, e essa força seria percebida em 1 tonelada de água como um acréscimo na altura da água menor que o raio de um átomo. Então, assim, é impossível, é uma coisa impossível. Não é impossível. Porra, man. Não é impossível. E se fosse dessas magnitudes que você está falando aí, de uma rotação alta com um negócio de 1 tonelada, é muito maior do que ele propôs. E você tem alguns experimentos que poderia levar mais tempo. Pô, não é assim não. E eu tô tentando achar formas de, em vez de você pegar uma partículazinha que ele faz interação de partícula e uma caixa esférica, normalmente, né? Faz entre duas esferas maciças, entre dois planetas, não sei, em rotação rápida. Pode fazer isso aí. A gente poderia fazer isso daí. Assim, é difícil pra caralho, né? Você precisaria de uma civilização bem avançada. Mas em tese seria mais factível. Ou pelo menos utilizar a eletromagnetismo de Weber, que a eletromagnetismo de Weber é interações elétricas. Interações elétricas, você tem uma intensidade de força muito maior, porque é constante lá que aparece na força elétrica, é muito maior. E você consegue comparar isso com a força de Lorentz. Na verdade, já tenho uma que eu vou postar aqui com o tempo no YouTube. Eu vou postar a dedução de uma diferença que, a meu ver, parece que é fácil de fazer no laboratório, que é uma diferença qualitativa entre as duas, tá? Eu vou deixar isso a público com o passar do tempo, mas em tese é possível sim, tá? Com a gravitacional é bem difícil mesmo, mas de formas meio que produtíveis. Eu tô tentando achar umas formas através de torques e tal, pra tentar fazer isso daí, mas por enquanto realmente está bem pequeno. Mas assim, dizer que é impossível? Calma. Talvez a gente ache alguma forma de verificar esses efeitos, tá? Calma. Entendeu? Ela só atende aos requisitos emocionais e psicológicos do autor. Porra, velho. Isso é uma pica, velho. Nesse aspecto é difícil, não é frutífero, mas no aspecto de questionar é importante, tá? Se vocês verem os últimos 30 anos da pesquisa dele, ele é redundante, tá? Então, isso não demonstra incapacidade, só demonstra que a teoria não é frutífera, tá? É uma teoria de espaço-tempo, como eu falei, instantânea, então você tem que aceitar que sinais... É muita afirmação, cara. Você afirma muito, velho. Você faz muita afirmação pesada. Você não vai conseguir justificar essas afirmações. Você não tá tendo uma atitude física aqui, cara.
É muita afirmação, cara. A sua formação é tipo, são afirmações que eu acho que demoraria sua vida inteira e mais umas duas pra conseguir justificar todas elas. Justificar no sentido científico. Provar. Eu gosto de estar falando provar. Quero ver, velho. É muita né, de coisa. maneira instantânea. E você não consegue construir coisas Tem noção que o Assis demorou muitos anos, não foi 30 anos, mas demorou muitos anos pra desenvolver, pegar as equações de Weber, verificar todas aquelas condições que batem com os princípios dele. Eu acho que foi ele que resolveu lá o negócio do átomo. Acho que o Weber tinha chegado ao próximo, mas não necessariamente do átomo. Foi ele que resolveu o do átomo. Foi ele que percebeu que se você fizer uma comparação dela com a força gravitacional, fazer uma analogia, você consegue deduzir a pressão dos planetas, do planeta de Mercúrio e dos outros planetas consequentemente. É uma consequência lógica, você consegue deduzir umas, você consegue deduzir as outras. É uma questão matemática. E que consegue a mesma coisa com a relatividade geral, você consegue também deduzir isso daí. E mais pra frente ele deduziu a questão da inércia, que é algo totalmente desconhecido até então. Então ele fez bastante coisa, cara. Se você acha que isso é pouca coisa, vamos comparar com o que você fez. Assim, do que você pegou da ciência e avançou ela, que não tinha em nenhum outro livro, e que é uma teoria completamente nova. E que você encontrou uma relação entre constante cosmológica. Me fala um artigo. O que você fez? Todos esses anos de existência que você tem como físico. Me explica. Então aquele negócio, né? Então aquele negócio, né? Você quer criticar o cara? Bota o pau na mesa. Mostra que realmente você faz melhor. Eu acho que eu penso mais ou menos assim, né? simples, tá? Em alguns fenômenos eu já vi coisas simples, você chegaria em massas Você está falando que ele fez pouca coisa em muito tempo? Mostra que é possível fazer mais coisas no mesmo intervalo de tempo. Mostra pra gente. complexas, massa multiplicado por i, entendeu? Então, um movimento simples, tá? O que eu fiz, por exemplo, recentemente foi deduzir que eu falei, né? O constante de Hubble, baseado na luz e o raio do universo. Existe uma relação entre elas para deduzir a energia de repouso que vem do universo expansão. Então, eu, diferente do Assis, eu não acredito no universo expansão, mas eu analisei a possibilidade do universo da expansão e vi que dá para deduzir a energia de repouso, diferente do que com o universo estático, que é a forma como vocês trabalham. Você não consegue deduzir a energia de repouso, e aí, com essa energia de repouso, que é possível de deduzir, a mais, que vem da taxa de expansão do universo, eu achei essa relação entre a constante cosmológica que novamente bate com a ordem de grandeza, assim como aquilo que o Assis conseguiu com a constante da gravitação de Newton. Mais uma outra coisa que eu fiz. E eu tenho 20 e poucos anos. Eu acho que você tem bem mais do que eu. O que você fez aí? Vamos comparar. Vamos começar a comparar. Hã? movimentos harmônicos, aí alguém olha, pô, tem uma coisa que tá errada, a massa tá Ô, bem, complexa. se quer criticar, tem que... Tá fazendo uma explicação, aí ele ajusta o potencial, Quer falar desse jeito do resolve esse bagulho? problema, assim, não tem Só porque você tá usando palavra pra frente, bonitinha? tá? Ela vai morrer ali. Mas a parte do questionamento, de questionar as coisas, porque é verdade, o que ele fala dos livros de física é verdade, ninguém fala com relação a quem é essa velocidade. Tem uma explicação na relatividade, tá? Mas não tem no... Mas não tem no eletromagnetismo de Maxwell. Ele tá fazendo uma comparação entre Weber e Maxwell. Não tá falando entre Maxwell, Lorentz e correção relativística. Caramba, cara. E, infelizmente, o mundo não é como ele gostaria que fosse. Eu gostaria que o mundo fosse exatamente como o André Assis sugere, que fosse relacional. Se eu fosse Deus, eu faria desse jeito o mundo. Caralho, mano. Você consegue provar que não é relacional? Mas não é. Então, não é. Não é relacional. Você consegue provar? Porque ser relacional ou não relacional é algo muito abstrato. Eu não faço a menor ideia como alguém provaria se algo é relacional. Se o mundo é um mundo relacional ou não. Eu não conseguiria alguém fazer qualquer tipo de experimento ou qualquer tipo de prova lógica de que não é assim. Caralho, mano. Não é dessa forma. Pelo menos, a gente consegue ver que existem mais estruturas além dos corpos, tá? Você consegue? Mesmo sabendo que você... Mesmo com a sua própria afirmação de que você pode medir a interação entre... Você consegue medir forças? Tem algo além da força, mesmo você consegue medir força? Caralho. Das cargas. Existe uma estrutura subjacente mais profunda que são os campos. Caralho. Possuem inércia, transportam momento. Mesmo que você só consiga
verificar, mesmo se só consiga medir força? Você consegue provar isso? Que prova é essa? É uma prova lógica? Porque experimental não pode ser, porque só consegue medir força. São coisas reais, tá? Eles não são só artifícios matemáticos, eles são reais. E isso é completamente negligenciado, negligenciado não, é completamente abandonado na descrição da mecânica, da dinâmica, eletrodinâmica de Weber. Tá? Não é? Bom, um grande abraço para vocês, respeitem o homem, que esse cara é bom, mas saibam até onde é bom o conteúdo dele. Assim como vocês podem fazer comigo também. Saibam até... Sabe que é bom, mas sabe que ele tá desvaneio. Resumindo, vou resumir o que ele falou. Sabe que as ideias dele é boa, mas não funciona. Então, veja como um cara aí que critica, mas ele tá errado. É conversa fiada, tá tudo. Joga tudo no lixo. Daí é conversa fiada. Tem que realmente existe campo. Ele é um cara que dedicou a vida inteira para algo totalmente infrutífero. Igual ele falou, né? A teoria é infrutífera, não vai pra frente. Então é isso, cara. O cara dedicou a vida toda para algo que não vai levar a lugar nenhum, né? Ele dedicou a vida toda, ele vai morrer. E a teoria dele é só um cara aí que pensou, tava pensando um negócio diferente, mas tá errado. Dedicou a vida inteira em algo que foi em vão. É essa a conclusão dele. Foi em vão. Ele não chegou a lugar nenhum. Tudo que ele concluiu tá falso. A teoria dele é falsa. É isso. É onde o que eu estou falando é bom. Eu tenho os meus viés, não sou palavra final, dou as minhas opiniões, tá? E podem ter certeza. Então, mas um físico não dá opinião, não é? Não é não? Opinião não importa, né? Não é não? Esse áudio pode parecer, pode parecer que eu estou até julgando mal o professor André Assis, mas Não parece não, você tá. saibam de uma única coisa. Bem ou mal, ele fez muito mais pela física do que eu, tá? Então, Ah, mas você entregou o ponto, né? ele só por isso merece muito mais respeito, tá? Um grande abraço pra vocês, um bom dia. Bom É, dia, mas senhor. você fez crítica. Você fez crítica. Você criticou o cara. Você basicamente disse que a vida dele foi uma dedicação a algo que é um lixo. Que tá errado. Porque você chegar pra Assis e conseguir convencer pra ele que ele passou a vida dele dedicado a algo que está falso, que não se compara com a realidade, ele vai ficar, assim, qualquer pessoa ficaria triste pra caralho. Ficaria feliz porque descobriu que tava um negócio falso e aí perdeu menos tempo da vida ainda, tem ainda um restinho de tempo ali. Você não tá tão velho, você não sacaneando já também. Mas tem algum tempo ali em que ele não estaria dedicando a isso, mas pelo menos ele teria adquirido conhecimento que ele estava errado. Acho que isso é uma posição de cientista, né? Foi isso que eu aprendi. Posição científica é alguém mostrar pra você que você tá errado, você fala muito obrigado por mostrar que tá errado, até mais. E agradecer por isso, né? Estar feliz com isso. Mais feliz do que antes. Mas mesmo assim ele estaria feliz, porém triste ao mesmo tempo que ele ter dedicado a vida dele a algo que estava falso, né? Então assim, pô, você faz afirmações fortes, cara. Não é brincadeira não, pô. Não é brincadeira não. Não tenta diminuir a, o, o nível do que você está falando, porque você pode não ter falado explicitamente, mas a conclusão lógica é essa. Entendeu? Então, cuidado, cara. Daí é pesado, cara. É pesado. É umas informações pesadas, tá? Toma cuidado com essas informações aí. Você é um físico, né? Então é isso, galera. Ó. Valeu, tamo junto.